Livro Catecismo Católico da Crise na Igreja, Padre Matias Galdron, Fraternidade Sacerdotal, São Pio X. Capítulo 10. Monsenhor Marcel Lefebvre e a Fraternidade Sacerdotal São Pio X. 92. O que é a Fraternidade Sacerdotal São Pio X? A Fraternidade Sacerdotal São Pio X é uma congregação de sacerdotes fundadas por Monsenhor Marcel Lefebvre, erigida oficialmente na Diocese de Fribourg, na Suíça, em 1º de novembro de 1970, pelo bispo diocesano Monsenhor François Charrière. A fraternidade recebeu, em 18 de fevereiro de 1971, uma carta de elogio do prefeito da Congregação para o Clero em Roma, Cardeal Wright. A fraternidade foi, pois, reconhecida pelas autoridades competentes e é uma obra da Igreja. Qual a extensão atual da Fraternidade Sacerdotal São Pio X? Esses dados são de 2010, baseados nas estatísticas oficiais da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. A Fraternidade Sacerdotal São Pio X conta com mais de 550 sacerdotes, atuando regularmente em 55 países em todos os continentes. Também com irmãos e seminaristas e com a ajuda de 2 congregações auxiliares de religiosas, Irmãs da Fraternidade São Pio X e Oblatas da Fraternidade São Pio X, cerca de 20 congregações amigas trabalham com ela com o mesmo objetivo. Quais são essas congregações amigas que trabalham com a Fraternidade Sacerdotal São Pio X? Entre as congregações amigas trabalhando com a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, podemos citar, na França, os beneditinos de Belaigue, os caputinos de Morgon, os dominicanos de Avrilé, os religiosos da Fraternidade da Transfiguração em Mérigny e os coopedadores de Cristo Rei em Calçade. Do lado feminino, podem-se mencionar as beneditinas de Père-des-Chates, Belaigue, as clarissas de Morgon, as carmelitas de Einesse, as religiosas dominicanas de Avrilé, as franciscanas de La Norgarde, as dominicanas professoras das congregações de Fangeau e de Brignoles, as irmãs da Transfiguração, Mérigny, as pequenas servidoras de São João Batista em Rafley. Existem também numerosas comunidades tradicionais fora da França. 93. Que fins persegue a Fraternidade Sacerdotal São Pio X? O fim primeiro e principal da fraternidade é a formação de bons sacerdotes e a santidade dos sacerdotes. Na crise atual da fé, tem também a missão de conservar íntegra a fé católica. Há um nexo entre esses 2 fins? Uma verdadeira reforma da Igreja só é possível por meio de uma reforma do sacerdócio. Apenas bons e santos sacerdotes poderão acender de novo nos corações dos fiéis o amor de Deus e o entusiasmo para a fé. É o estado catastrófico dos seminários oficiais que levou o Monsenhor Lefebvre a fundar a fraternidade. Em quase todos os seminários oficiais, verdades fundamentais da fé são negadas e a formação espiritual é muito deficiente. Por vezes mesmo, ensina-se a rebelião contra os ensinamentos da Igreja e se incita ao pecado. 94. A supressão da Fraternidade Sacerdotal São Pio X foi válida? Foi Monsenhor Pierre Manier, sucessor de Monsenhor Charrière, como bispo de Fribourg, que assinou em 6 de maio de 1975 o decreto de supressão da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, enquanto Monsenhor Lefebvre tinha acabado de ter em Roma conversações com os cardeais Garrone, White e Tabera.
Monsieur Lefebvre sempre contestou a validade dessa supressão por razões tanto de procedimento jurídico quanto de fundo, pois foi, na realidade, por sua fidelidade à fé católica e à missa tradicional que a fraternidade foi assim suprimida. Por que Monsenhor Lefebvre contestou o procedimento jurídico que levou à supressão da fraternidade? O direito canônico prevê que um bispo não pode mais suprimir uma congregação religiosa ou uma sociedade clerical de vida comum, uma vez que esta tenha erigido oficialmente na sua diocese. Ora, a Fraternidade São Pio X foi erigida oficialmente por Monsenhor Charrière em 1970. Monsenhor Lefebvre considerava, pois, que o sucessor daquele não tinha mais o direito de a suprimir. Somente Roma, e não o bispo diocesano, podia fazê-lo. Esse argumento jurídico é absolutamente decisivo? Monsenhor Lefebvre sempre considerou decisivo esse argumento jurídico, ainda mais porque o Vaticano nunca lhe respondeu. Todavia, a resistência do bispo não se fundava essencialmente em argúcias de procedimento jurídico, mas em razões de fundo tocantes à fé e à moral. Mesmo nesse caso, pois, se admitisse que a supressão da fraternidade sacerdotal São Pio X fosse juridicamente lícita, alguns o afirmam hoje, aquelas razões permanecem o que são, e a supressão não se torna justa só por isso. Pois um julgamento pode muito bem respeitar as formas exteriores do direito e ser ao mesmo tempo completamente injusto e imoral. A supressão da fraternidade sacerdotal São Pio X pode ser tida como injusta e imoral? A supressão da fraternidade sacerdotal São Pio X é injusta e imoral não apenas por causa das injustiças e das mentiras pelas quais foi obtida. Os bispos da França fizeram toda uma campanha contra o que chamavam o Seminário Selvagem de Écône, embora esse seminário esteja perfeitamente legal. Mas, sobretudo, por causa da finalidade com a qual foi pronunciada. Tratava-se de impor a missa nova, ecumenista, e os erros do Vaticano II. Era para eles necessário impedir que sacerdotes recebessem e transmitissem ao seu redor a missa e a teologia católicas. Por ser essa finalidade totalmente legítima e contrária ao bem comum da Igreja, a supressão de Écône o é também. 95. A suspensão ad vinis com que foi punido Monsenhor Lefebvre foi válida? Monsenhor Lefebvre foi punido em 22 de julho de 1976 com uma suspensão ad vinis. Essa suspensão é tão inválida quanto a supressão da fraternidade sacerdotal São Pio X, pois Monsenhor Lefebvre nunca foi convocado diante do tribunal competente e a única razão de sua suspensão foi seu apego à tradição da Igreja. Sine culpa nulla poena. Se não há culpa, a pena é nula. O que se chama suspensão ad vinis? A suspensão ad vinis significa a proibição de exercer o poder de ordem. Se a suspensão tivesse sido válida, Monsenhor Lefebvre não teria tido mais o direito de celebrar a missa nem de administrar os sacramentos. 96. Assim mesmo, não se deveria obedecer? O Papa e os bispos receberam de Cristo a autoridade para proteger e defender a fé. A regra geral é, seguramente, obedecer-lhes. Mas, se eles vêm a usar de sua autoridade contra o próprio fim para o qual lhes foi conferida, isto é, desejando impor atos pecaminosos ou perigosos para a fé, não se tem somente o direito, mas também o dever mesmo de resistir-lhes. É preciso obedecer antes a Deus que aos homens. Atos 5, 29.
É verdadeiramente permitido desobedecer às autoridades da Igreja pela única razão de que se consideram injustas suas ordens? Uma simples injustiça pessoal ou uma medida que se considera imprudente não podem justificar uma recusa de obediência. Mas é totalmente diferente quando a ordem dada vai diretamente contra a lei de Deus, isto é, quando a fé ou a moral está em causa. Neste caso, a obediência não seria virtuosa, mas sim viciosa. Seria na realidade uma desobediência, ao passo que a desobediência aparente é a verdadeira obediência, a obediência antes a Deus que aos homens. Essa doutrina está conforme ao ensinamento dos papas? Leão XIII escreveu na encíclica Diuturnum Ilude: só existe uma razão válida para recusar a obediência à autoridade. É o caso de um preceito manifestamente contrário ao direito natural ou divino. Pois aí, quando se trataria de infringir, seja a lei moral natural, seja a vontade de Deus, a ordem e a execução seriam igualmente criminosas. E não seria justo acusar os que agissem assim de desconhecerem o dever de submissão, pois os príncipes, cuja vontade está em oposição à vontade de Deus, ultrapassam nisso os limites de seu poder e invertem a ordem da justiça. A partir desse momento, sua autoridade perde sua força, pois quando não há mais justiça, não há mais autoridade. Essas palavras do Papa não concernem apenas a autoridade temporal? Essas palavras de Leão XIII foram ditas a propósito da autoridade temporal, mas possuem um valor de princípio. Valem, portanto, para qualquer autoridade de maneira generalizada. 97. É permitido resistir ao Papa? Quando o Papa abusa de sua função e ocasiona à Igreja graves danos, não se tem apenas o direito, mas mesmo o dever de resistir-lhe. Há na história da Igreja exemplos de tal resistência ao Papa? Na origem da Igreja, São Paulo se opôs a São Pedro, que por medo de desagradar aos judeus cristãos, não queria mais participar das refeições dos pagãos convertidos. Essa decisão era grave, pois arriscava gerar uma ruptura e podia favorecer a opinião falsa, segundo a qual a prática da lei judaica devia ser imposta aos cristãos. São Paulo declarou, pois: quando Cefas, Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque foi repreensível. Gálatas 2:11. O que dizem os doutores da Igreja de uma tal resistência ao Papa? Santo Tomás de Aquino comenta assim a resistência de São Paulo. Quando a fé está em perigo, os prelados devem ser acusados por seus inferiores, mesmo em público. É por isso que Paulo, embora estivesse submetido a Pedro, o repreendeu publicamente, em razão do risco próximo de escândalo em uma questão de fé. E como diz o comentário de Santo Agostinho, Pedro deu, ele próprio, um exemplo àqueles que estão constituídos em dignidade, para que, se lhes acontecesse de afastarem-se do bom caminho, não tivessem vergonha de serem corrigidos por seus inferiores. Outros teólogos ensinam a mesma coisa? João de Torquemada afirma explicitamente que não é impossível que um Papa ordene algo de contrário à lei natural ou à lei divina. Cita em seu favor o Papa Inocêncio III, 1198 a 1216, que afirmava ser necessário obedecer ao Papa em todas as coisas, contanto que o Papa não se insurgisse contra a disciplina geral da Igreja, pois então não seria preciso segui-lo, a menos que se tivesse um motivo válido para isso. Diz ainda que seria preciso se opor a um Papa se este quisesse empreender algo contra a Constituição da Igreja Universal, como, por exemplo,
depor todos os bispos ou outra coisa desse gênero que introduziria a desordem na igreja. Pode citar um outro exemplo? Tomás Caetano, o grande comentador de Santo Tomás de Aquino, escreveu numa obra consagrada à defesa do papado. É preciso resistir em face de um papa que desintegrasse a igreja. Senão, por que dizer que a autoridade foi dada para edificar e não para destruir? 2 Coríntios 13:10. Contra o mau uso da autoridade, empregar-se-iam os meios apropriados, não obedecendo ao que fosse mal, não procurando agradar, não se calando, repreendendo, convidando as autoridades a fazer as admoestações necessárias, a exemplo de São Paulo e segundo o seu preceito. Esse ensinamento de resistência ao Papa é peculiar aos dominicanos. Francisco Soares, que é considerado o maior teólogo jesuíta, ensina: se o Papa prescrever algo que seja contra os bons costumes, não se deve obedecer-lhe. Se empreende algo que se opõe com evidência à justiça ou ao bem comum, é permitido resistir-lhe. O mesmo Soares ensina, ademais, que o Papa se tornaria cismático se quisesse excomungar toda a Igreja ou se procurasse transformar todas as cerimônias litúrgicas que se fundam em tradições apostólicas. São Roberto Bellarmino falou desta resistência ao Papa? São Roberto Bellarmino tem por lícita a resistência a um Papa que causasse dano à Igreja. Tanto quanto está autorizado a resistir a um Papa que comete uma agressão física, do mesmo modo é permitido resistir-lhe se faz mal às almas ou perturba a sociedade e com mais forte razão se procurasse destruir a Igreja. É permitido, digo, opor-se a ele, não cumprindo as suas ordens e impedindo que sua vontade seja realizada. Não foi definido que é necessário para a salvação estar submisso ao Romano Pontífice? Do mesmo modo que pertencer à Igreja, ao menos por desejo, é necessário para a salvação, também o é a submissão ao Papa, submissão que é, precisamente, uma das condições de pertencimento à Igreja. Essa verdade foi definida por Bonifácio VIII na bula Unam Sanctam. Porém, essa submissão não implica, evidentemente, uma obediência sem limites. Caetano explica em seu comentário da Suma Teológica. Se alguém, por um motivo razoável, tem por suspeita a pessoa do Papa e recusa sua presença e mesmo sua jurisdição, não comete o delito de cisma, nem nenhum outro, contanto que esteja pronto a aceitar o Papa se este não for suspeito. É lógico que se tem o direito de evitar o que é daninho e de prevenir os perigos. De fato, pode ser que o Papa governe de modo tirânico, e isso tanto mais é fácil, porque é mais poderoso e não teme sobre esta terra, nenhum castigo da parte de ninguém. Alguns santos que declararam que não podia haver santidade onde houvesse dissentimento com o Papa? Alguns santos talvez tenham afirmado esse piedoso exagero, mas isso continua a ser, de todo modo, opinião pessoal, que é contrária à de nós o vimos muitos outros santos. O que é verdadeiro é que, em matéria de submissão ao Papa, a obediência confiante, inteira e filial é a regra normal das coisas. Mas o fato de enunciar a regra não significa que nunca haja exceções. Ora, há atualmente na Igreja uma crise completamente excepcional. A Fraternidade Sacerdotal São Pio X e as congregações amigas podem considerar-se submissas ao Papa? A virtude da obediência é uma montanha entre dois vícios opostos, a insubmissão e o servilismo. Na crise atual, a verdadeira obediência
não consiste nem em aceitar os erros reinantes, sob pretexto de que são favorecidos pelos papas, isso seria servilismo, nem em recusar a autoridade dos papas, sob o pretexto de que são ruins, atitude daqueles que são chamados sede-vacantistas. A verdadeira obediência consiste em aceitar a autoridade do Papa como Papa, rezar por ele e respeitar sua pessoa, ao mesmo tempo em que se resiste ativamente às orientações más que deseja dar à Igreja. Essa é a atitude da Fraternidade Sacerdotal São Pio X e das congregações amigas que podem sim dizerem-se em estado de submissão ao Papa. (98) As Sagrações Episcopais de 1988 não criaram um cisma? O cisma é uma recusa, por princípio, da autoridade do Papa e não um mero ato de desobediência. Ora, a Fraternidade Sacerdotal São Pio X admite a autoridade do Papa e seus sacerdotes rezam por ele em cada missa. As sagrações episcopais, que foram exteriormente um ato de desobediência, não ocasionaram nenhum cisma. Além disso, as razões dadas nas perguntas anteriores justificam plenamente essa aparente desobediência ao Papa. Não é contraditório pretender reconhecer a autoridade do Papa ao mesmo tempo em que se resiste a ele? Um homem pode dizer a seu pai: "O Senhor não age bem", sem lhe dizer: "O Senhor não é meu pai, não quero ter mais nada a ver com o Senhor". São duas atitudes completamente distintas. Ora, o cisma somente corresponde à segunda. O fato de sagrar bispos sem autorização do Papa não implica automaticamente um cisma? Uma sagração episcopal sem autorização do Papa não implica por si um cisma. O cardeal Castilho Lara, doutor em Direito Canônico e presidente da Comissão Pontifícia para a Interpretação Autêntica dos Textos Legislativos, explicava assim em 1988. O simples fato de consagrar um bispo sem mandato pontifício não é em si uma ação cismática. Pode citar uma outra autoridade? O conde Neri Capone, professor emérito de Direito Canônico na Universidade de Florença, declara também que uma consagração episcopal contra a vontade do Papa não constitui sozinha um cisma. É preciso fazer mais. Se ele houvesse, por exemplo, estabelecido a sua própria hierarquia, teria sido um ato cismático. O fato é que Monsenhor Lefebvre disse simplesmente: "Eu sagro bispos para que meu poder de ordenar sacerdotes continue. Eles não tomam o lugar dos outros bispos. Eu não fundo uma igreja paralela. É por isso que esse ato não é cismático". Mesmo se não é, em si, cismática, a sagração de bispos sem autorização de Roma não é sempre um delito e implica, ipso facto, a pena da excomunhão? Na Igreja Latina, desde o século XI, o Papa se reserva a decisão das sagrações episcopais. Para lutar contra o cisma da Igreja Patriótica chinesa, Pio XII tomou, no século XX, a decisão de punir com a excomunhão a sagração de bispos sem autorização do Papa. Tão importantes quanto sejam essas leis, elas são leis eclesiásticas e não leis de instituição divina. Elas podem conhecer exceções em casos extraordinários de extrema necessidade espiritual, pois a suprema lei na Igreja é a salvação da alma. É certo que um caso de necessidade possa assim suspender a aplicação de uma lei? O princípio segundo o qual a necessidade pode suspender a aplicação de uma lei positiva decorre do simples bom senso.
Quando uma casa está em chamas, em uma rua de mão única, os bombeiros não se preocupam muito com o sentido proibido, pois a finalidade prima sobre os meios. Uma lei cessa de existir quando vai diretamente contra a sua finalidade. Aqui, a proteção a vidas humanas. O princípio do estado de necessidade vale também para as leis naturais? A lei natural não pode nunca compreender exceção. Ela proíbe coisas más por natureza, que não podem nunca se tornar boas. As leis positivas, inclusive as religiosas, podem, ao contrário, conhecer exceções, como mostra a Sagrada Escritura. Encontram-se na Sagrada Escritura casos de necessidade que dispensam do cumprimento da lei? O princípio do estado de necessidade aparece várias vezes na Sagrada Escritura. Coagidos pela necessidade, os macabeus decidiram usar sua espada no dia de sábado e se deixarem assassinar sem reagir. 1 Macabeus 2, 23, 41. Nosso Senhor lembra também esse princípio contra os príncipes dos sacerdotes que procuravam flagrá-lo em contradição. Apresenta-o mesmo a eles como uma evidência. Lucas 14, 15, Marcos 2, 24, 27. Quem de vós, se sua mula ou seu boi cai num poço, não o retira dali imediatamente, mesmo em dia de sábado? O princípio do estado de necessidade afirmado por teólogos. O princípio do estado de necessidade é notadamente exposto por Santo Tomás de Aquino, que lembra o adágio tradicional, a necessidade dispensa da lei. A crise que devasta atualmente a Igreja necessitava verdadeiramente da sagração de bispos sem autorização do Papa? Todo membro da Igreja tem o direito de receber a doutrina e os sacramentos de que tem necessidade para se salvar. Se, pois, sua hierarquia normal, padre, bispos e etc., não cumpre seu dever, o fiel se encontra no estado de necessidade que lhe permite se dirigir a qualquer sacerdote católico. Por causa da necessidade, esse sacerdote recebe então da Igreja, para se ocupar deste fiel, o que se chama jurisdição de suplência. Na crise atual, essa jurisdição dá aos sacerdotes tradicionais o poder de batizar, confessar, oficiar matrimônios, etc., de fiéis que normalmente não dependeriam desses sacerdotes. Mas, como durava a crise, e como são necessários bispos para dar os sacramentos da ordem e da crisma, Monsieur Lefebvre viu-se também na necessidade de sagrar bispos católicos para responder às necessidades das almas. Ao sagrar esses bispos, Monsieur Lefebvre escapava da pena da excomunhão? O cânon 1323, parágrafo 4º, do novo Código de Direito Canônico, que retoma, em substância, o cânon 2205, parágrafo 2º, do Código Tradicional, prevê que não é passível de nenhuma pena a pessoa que, quando violou a lei ou um preceito, agiu impulsionada pela necessidade ou para evitar um grave inconveniente. Ora, tal era, evidentemente, o caso de Monsenhor Lefebvre. Se Monsenhor Lefebvre tivesse se enganado ao avaliar que houvesse necessidade, sua excomunhão seria válida? O novo Código de Direito Canônico faz escapar à pena de excomunhão não apenas aquele que se acha num caso real de necessidade, mas também aquele que pensa estar em um tal estado, sem que essa convicção seja resultado de uma culpa de sua parte. Cânon 1323, parágrafo 7º. Em consequência, mesmo se se recusasse a admitir a existência real da necessidade, permanecia indiscutível que Monsieur Lefebvre pensava em estar num tal caso e que, segundo o novo código,
em vigor no momento das sagrações, não seria passível de nenhuma pena. As autoridades oficiais admitiram esse argumento da necessidade desenvolvido por Monsieur Lefebvre? As autoridades atuais jamais reconheceram publicamente o bem fundado da argumentação de Monsieur Lefebvre, uma vez que pretenderam excomungá-lo. Mas, na prática, parecem com frequência não acreditarem elas mesmas nessa excomunhão, ou parecem, ao menos, estar divididas sobre o assunto. 99. A fraternidade sacerdotal São Pio X tem uma noção falsa da tradição? Reprova-se hoje a fraternidade sacerdotal São Pio X por ter uma noção por demais estática da tradição. A Roma conciliar lhe opõe a tradição viva, o objetivo vivo, querendo sugerir que a tradição pode evoluir como qualquer ser animado. Mas está justamente aí o erro modernista do historicismo. A verdade doutrinal nunca poderia ser atingida de modo definitivo, mas seria percebida e expressa de modo diferente no curso dos diferentes séculos. Esse erro foi condenado pelos papas São Pio X e Pio XII. Esse erro do historicismo está verdadeiramente presente em Roma hoje? Monsieur Lefebvre, com frequência, contava que quando falava com o cardeal Ratzinger ou com outras personalidades romanas, e quando invocava tal condenação trazida por Pio IX ou tal definição dogmática do Concílio de Trento, escutava seu interlocutor responder-lhe: Mas, Monsenhor, não vivemos mais no tempo de Pio IX. Não estamos mais na época do Concílio de Trento. Não é normal que as tradições evoluam de acordo com o tempo? É muito necessário distinguir a tradição com um T maiúsculo e as tradições. A primeira é imutável, ao passo que as segundas podem conhecer uma certa mudança. O que é a tradição? A tradição com T maiúsculo é a tradição apostólica, isto é, o depósito da fé que foi confiado de uma vez por todas aos apóstolos e que o magistério deve transmitir e proteger até o fim do mundo. A tradição é absolutamente imutável. O depósito revelado por Deus e transmitido pela tradição é absolutamente imutável, já que a revelação se encerrou com a morte do último apóstolo. Mas esse depósito imutável é expresso de modo cada vez mais preciso pelo magistério, que o inventaria e o classifica, ao mesmo tempo em que o transmite e o defende. Há então uma evolução do ensinamento da Igreja? Preferivelmente, a evolução, palavra muito ambígua, deve-se falar de desenvolvimento. E é necessário frisar que esse desenvolvimento é homogêneo, isto é, sem mutação. É somente o desdobramento do que estava incluído desde o princípio e que um tipo de compreensão impedia de ser plenamente visível. Isso não permite dizer que a tradição é viva? A tradição é viva no sentido de que o depósito revelado deixado pelos apóstolos não é transmitido somente de modo morto em escritos, mas também o é por pessoas vivas que têm autoridade para defendê-lo, dar-lhe o devido valor e fazer que seja vivido pela fé. É a função do magistério. Mas permanece o fato de que este depósito é ele mesmo imutável. A verdade não muda, e nada do que foi, uma vez definido pelo magistério, pode em seguida ser modificado. A expressão tradição viva, com frequência compreendida como uma tradição cambiante e evolutiva, é hoje particularmente perigosa. Que tradições existem na Igreja além da tradição apostólica? Todas as práticas de piedade, regras de institutos de vida consagrada, métodos de apostolado, leis e costumes litúrgicos ou jurídicos que são transmitidos na Igreja
sem terem sido diretamente instituídos por Deus, no tempo dos apóstolos, são tradições eclesiásticas distintas da tradição no sentido estrito. Todas essas tradições eclesiásticas podem mudar? As tradições eclesiásticas não são tão imutáveis quanto a tradição revelada e, de fato, evoluíram lentamente no curso do tempo. Mas aquelas são a herança dos santos e a expressão da sabedoria da Igreja, ela própria guiada pelo Espírito Santo. Seria, pois, ímpio e muito imprudente trazer-lhes brutais mudanças sem motivo proporcional. Não há, todavia, nos tradicionalistas, um apego excessivo e rígido demais às tradições eclesiásticas, que apesar de tudo são humanas? Um tal tradicionalismo rigorista exagerado, que pretendesse engessar todas as formas exteriores e que recusasse qualquer adaptação às necessidades contemporâneas, pode até existir. Encontra-se em alguns cismáticos orientais ditos ortodoxos. Mas não foi a atitude nem de São Pio X, nem de Monsieur Lefebvre, que, ao contrário, souberam unir intimamente a fidelidade ao passado da Igreja e a adaptação às necessidades de sua época. Ademais, o combate antimodernista, que um erro e outro conduziram e que conduzem ainda hoje os que levam o nome de tradicionalistas, não repousava essencialmente sobre tradições humanas, mas sim sobre a tradição revelada, objeto da virtude de fé. A resistência tradicionalista não é, antes de tudo, uma questão de latim, de batina ou de rúbricas litúrgicas, mas sim uma questão de fé. Como São Pio X conciliou fidelidade ao passado e adaptação às necessidades presentes? São Pio X, que condenou tão severamente o modernismo, foi ao mesmo tempo um grande papa reformador. Reformou o breviário e a música da Igreja. Foi o primeiro a preparar um código de direito canônico claro e completo, e com seus 2 decretos sobre comunhão, eliminou as últimas influências do jansenismo. E aqui só se trata das suas principais reformas. Sem dúvida, desde o Concílio de Trento, nenhum pontificado havia promovido tantas reformas quanto o de São Pio X. Porém, foram reformas inspiradas por um zelo verdadeiramente sobrenatural, sem nenhum desprezo pelo passado e visando apenas a criar melhores condições para a ação da Igreja no mundo moderno, em vista da salvação das almas. Pode-se, com relação a este tópico, comparar Monsieur Lefebvre a São Pio X? Monsieur Lefebvre agiu exatamente como São Pio X, tanto quanto se apegava à tradição com T maiúsculo, que nos transmite o depósito da fé, sabia ser empreendedor e inovador nos métodos de apostolado. Sua biografia fornece múltiplos exemplos disso. De onde vem a expressão tradição viva, hoje utilizada contra os tradicionalistas? A expressão tradição viva vem do texto do Concílio Vaticano II, Dei Verbum, número 12, e evoca uma tradição evolutiva. Na perspectiva modernista, o papel do magistério não é o de conservar o depósito da revelação, mas o de assegurar a comunhão eclesial, tanto no espaço quanto no tempo. A fidelidade à tradição não é mais, primeiramente, a fidelidade a um depósito transmitido desde os apóstolos, e sim muito mais a docilidade para com que o Papa diz hoje. Encontra-se essa nova noção de tradição viva no ensinamento de Bento XVI? A noção de tradição viva está onipresente no ensinamento de Bento XVI. Numa alocução de 26 de abril de 2006, por exemplo, apresenta a tradição como a atualização permanente na força do Espírito da comunhão eclesial original e explica:
A tradição é a comunhão dos fiéis em torno dos pastores legítimos no curso da história. Uma comunhão que o Espírito Santo alimenta, assegurando a ligação entre a experiência de fé apostólica, vivida na comunidade original dos discípulos, e a experiência atual de Cristo na sua igreja. O que se destaca nessa definição de tradição? Sob pretexto de ressaltar o caráter vivo da tradição, a tradição é o rio vivo que nos liga às origens, o rio vivo no qual as origens estão sempre vivas, disse assim o Papa. Deixa-se de lado o conteúdo essencial dessa tradição, a verdade revelada, que é imutável. O que é necessário responder contra essa nova noção da tradição viva? Basta responder com São Paulo. Se eu mesmo, ou um anjo vindo do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que nós vos pregamos, seja anátema. Sim, não teria sido possível continuar a caminhar com Roma? O simples bom senso indica, e a experiência confirma, que atualmente é impossível viver plenamente e defender a fé católica, sendo ao mesmo tempo aprovado pelo Roma Conciliar. Depois das sagrações episcopais de 1988, Roma concedeu a celebração da antiga liturgia a algumas comunidades, mas estas devem, em contrapartida, reconhecer a missa nova como um rito plenamente legítimo e abster-se de qualquer crítica em relação ao Concílio Vaticano II. É-lhes preciso aceitar, em particular, ao menos não criticar, a liberdade religiosa e o ecumenismo. Um tal silêncio constitui em si uma cumplicidade culpável. Quais são as comunidades que obtiveram a liturgia tradicional em troca de seu silêncio sobre os erros do Vaticano II? As comunidades que obtiveram a liturgia tradicional em troca de seu silêncio sobre os erros do Vaticano II, são em particular a Fraternidade São Pedro, nascida de uma cisão da Fraternidade Sacerdotal São Pio X em 1988, o Instituto Cristo Rei, fundado pelo padre Wash em Gricigliano, perto de Florença, o Mosteiro Beneditino de Barroux, a Fraternidade São Vicente Ferrer, em Chemerré, passou de sede vacantismo à aceitação do concílio em 1987, o Instituto de Opus Mariae, Padre Vladimir, as dominicanas professoras do ramo de Ponte Calec, fundada pelo Padre Berto, e, enfim, mais recentemente, a Administração Apostólica São João Maria Vianney, em Campos de Goytacazes, no Brasil, dirigida por Monsenhor Rifan e cooptada desde 2002. Essas comunidades são geralmente designadas com o nome global de Comunidades Ecclesia Dei. Por que todas essas comunidades levam o nome genérico de Comunidades Ecclesia Dei? Essas comunidades levam o nome genérico de Comunidades Ecclesia Dei porque a maior parte delas depende da comissão de mesmo nome criada em Roma quando das sagrações episcopais de 1988 para recuperar os desertores da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. O que manifesta esse nome Ecclesia Dei? As palavras Ecclesia Dei constituem o título do documento que excomungou Monsieur Lefebvre. Pode-se dizer que todas essas comunidades foram estabelecidas em cima dessa excomunhão e se beneficiam assim, mesmo que o neguem, do ato heróico de Monsieur Lefebvre em 30 de junho de 1988. Se o fundador de Econe não tivesse primeiro anunciado, em 29 de maio de 1987, e depois efetuado, em 30 de junho de 1988, essas sagrações episcopais, a Roma Conciliar nunca teria outorgado a liturgia tradicional a todas essas comunidades. Por que a Roma Conciliar ficou tão incomodada com as sagrações?
A Roma conciliar ficou muito incomodada com essas sagrações episcopais, porque elas garantiam a sobrevivência da tradição. Podia-se pensar até então que a reação tradicionalista se extinguiria por si mesma, quando não tivesse mais bispo para ordenar seus sacerdotes. Estando Monsieur Lefebvre já idoso, era apenas uma questão de tempo, e toda a estratégia de Roma conciliar consistia em tentar ganhar esse tempo. As sagrações de 1988 inverteram a relação de força. Apesar de terem abandonado Monsieur Lefebvre, as comunidades Ecclesia Dei tiveram proveito delas. Roma lhes outorgou a liturgia tradicional para separá-las de Monsieur Lefebvre. As comunidades Ecclesia Dei reconhecem que devem sua prosperidade às sagrações de 1988? Por serem toleradas apenas na medida em que ostensivamente se separaram dele, as comunidades Ecclesia Dei evitam geralmente reconhecer o que devem a Monsieur Lefebvre. Alguns leigos, todavia, têm uma maior liberdade de palavra. Em 2006, o diretor do Reinmant, jornal do Círculo Ecclesia Dei nos Estados Unidos, reconheceu publicamente que a Fraternidade Sacerdotal São Pio X era como o contrapeso que permitia às comunidades Ecclesia Dei existirem e desenvolverem-se. Por conseguinte, e muito logicamente, declarava não torcer naquele momento por um acordo entre Roma, conciliar, e a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, pois esse deslocamento do contrapeso arriscaria enfraquecer todo o movimento tradicionalista. Todas essas considerações não são por demais humanas? É próprio ao Vaticano II ter substituído a afirmação corajosa da fé católica pela tática, pela diplomacia e pelo diálogo. Os textos sobre a liberdade religiosa e sobre o ecumenismo são disso a mais clara manifestação. Ao contrário, Monsieur Lefebvre sempre foi conduzido por considerações de fé. Só procedeu às sagrações de 1988 para continuar a transmitir a fé e os sacramentos católicos. Sempre guardando essa mesma perspectiva, não é proibido constatar que a fé do fundador de Econe, que recusava se enfronhar nas astúcias humanas, se revelou finalmente muito mais hábil do que todas as manobras dos diplomatas do Vaticano. As sagrações episcopais de 1988 podem ser consideradas uma grande vitória da tradição católica? Sim, as sagrações episcopais de 1988 constituem uma grande vitória. Salvaram a missa tradicional. O seu progresso lento, mas real, no seio da Igreja, é incontestavelmente um fruto seu. Se, pois, a vitória foi conseguida, o que impede hoje de se reconciliar com as autoridades romanas? As sagrações de 1988 contribuíram para salvar a tradição católica, não somente ao assegurar a transmissão do sacramento da ordem, logo da missa e dos sacramentos tradicionais, mas também ao proteger dos erros conciliares uma pequena parte do rebanho da Igreja. Ora, esses erros conciliares continuam a arruinar a Igreja e reinam em Roma mesmo. Para continuar a se proteger eficazmente, é então necessário manter as devidas distâncias das autoridades romanas. A vitória definitiva ainda está por vir. Não se poderia continuar a resistir aos erros conciliares, sem todavia permanecer assim afastado das autoridades legítimas da Igreja? Em tempo de epidemia, a mais elementar prudência exige separar rigorosamente os doentes dos saudáveis. Uma certa comunicação permanece indispensável,
para curar esses doentes, mas está limitado o máximo possível e é rodeada por grandes precauções. É o que se dá na situação atual. Não se pode frequentar de modo habitual as autoridades conciliares sem se expor a contrair os seus erros. O exemplo das comunidades Ecclesia Dei é a prova manifesta disso. Os membros das comunidades Ecclesia Dei verdadeiramente admitiram os erros conciliares ou apenas se calam com relação a eles? Sem pretender julgar o fórum interno, nem das exceções possíveis, parece que a maior parte dos membros das comunidades Ecclesia Dei acabou, infelizmente, aliás, por aderir aos erros conciliares. Começaram por um silêncio que julgavam prudente. Tiveram que cada vez mais dar garantias. Foram submetidos, sem mesmo se darem conta, à pressão psicológica do liberalismo, tanto mais eficaz quanto parece menos coercitiva. Acabaram por se proibirem a si mesmos de pensar diferentemente de como agiam e daquilo que diziam. Por força de não viver como se pensa, disse Paul Bourget, acaba-se por pensar como se vive. Rapidamente caíram inteiramente dentro da engrenagem em que haviam imprudentemente posto o dedo. Essa aceitação dos erros conciliares é comum a todas as comunidades Ecclesia Dei? Há sem dúvida nuances, mas de modo geral, todas as comunidades Ecclesia Dei hoje aderem aos erros conciliares. Quando de sua cooptação, de julho de 1988, o Barrocs havia publicamente posto como condição que nenhuma contrapartida doutrinal ou litúrgica seja exigida de nós e que nenhum silêncio seja imposto à nossa pregação antimodernista. Ora, desde o mês de outubro seguinte, um monge constatava uma certa relativização da crítica de Dignitatis Humanae e de Assis no seio do mosteiro. De fato, o Barrocs viria, mesmo a tentar publicamente justificar os erros do Vaticano II. A Fraternidade de São Pedro, que pretendia no início continuar exatamente o que fazia a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, exceto as sagrações episcopais, sofreu uma mesma involução. As comunidades Ecclesia Dei não permanecem firmes, pelo menos na liturgia? Longe de resistirem firmemente, todas as comunidades Ecclesia Dei mais ou menos aceitaram a nova liturgia, que evitam, em todo caso, atacar abertamente. Dom Gerard, prior do Barrocs, teve que concelebrar a missa nova com o Papa em 27 de abril de 1995. O padre Walsh, superior do Instituto Cristo Rei, já havia feito o mesmo em 21 de dezembro de 1991. Monsieur Riffin também concelebrou a missa nova em 8 de setembro de 2004. A Fraternidade São Pedro teve que aceitar o princípio da concelebração da missa crismal da Quinta-feira Santa, com os bispos das dioceses onde está estabelecida. Reunião de Roca de Papa, de 8 a 12 de fevereiro de 2000. A Fraternidade São Vicente Ferrer é um pouco mais reservada. Propunha somente a assistência em hábito de coro e a comunhão na missa crismal da Quinta-feira Santa, mas é já aí uma participação litúrgica, logo uma aceitação dessa missa nova. Em contrapartida a esses compromissos, as comunidades Ecclesia Dei obtêm ao menos vastas possibilidades de apostolado? A situação é bem diferente conforme o país, mas a maioria dos bispos permanece muito restritiva quanto às comunidades Ecclesia Dei. Mesmo aqueles que não lhes são hostis demais, hesitam a acolhê-las, porque temem as reações de seu clero ou de leigos engajados.
De sua parte, Roma teme a reação dos bispos. A situação das comunidades Ecclesia Dei seria de extrema fragilidade sem o contrapeso da fraternidade sacerdotal São Pio X. O que manifesta em definitivo essa situação? A situação das comunidades Ecclesia Dei, que são pressionadas a abandonar cada vez mais a doutrina tradicional e que, todavia, somente são aceitas com muitas restrições nas diferentes dioceses, confirma a evidência, a existência daquele estado de necessidade que Monsieur Lefebvre invocava para justificar as sagrações de 1988. Hoje, como naquela época, é impossível para aqueles que querem defender integralmente a fé católica colaborar com Roma. Porém, essa situação não durará indefinidamente. Nosso Senhor o prometeu. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18.